Aparece cada argumento à nossa frente, que pode ser curto, mas também pode ser longo. Um texto longo, por exemplo, muito mais de uma página de palavras, por exemplo. E aí é comum a gente se perguntar, puxa, como fazer para analisar o tal argumento? Vamos falar sobre isso. Mas antes, veja um argumento que não é daqueles, digamos, argumentos longos, mas tem nele o esquema que precisamos. Ou seja, nesse exemplo, vamos enfatizar o que é importante na análise de argumentos longos. Considere esse argumento. Os gatos cheiram mal, urinam em casa, matam passarinhos, soltam pelos. Por isso, os gatos são desagradáveis. Tendo essas representações das proposições envolvidas, a representação desse argumento é dada por essa implicação. A e B e C e D implicam E. Os gatos são desagradáveis. Observem que tais premissas são premissas, digamos, desconectadas individualmente e não suportam a conclusão. Não se dá para convencer, não é possível convencer alguém que os gatos são desagradáveis dadas tais premissas. Uma reescrita desse argumento é dada aqui. Os gatos cheiram mal. Tudo que cheira mal é desagradável. Os gatos matam passarinho. As criaturas que matam passarinhos são antipáticas. Logo, os gatos são criaturas desagradáveis e antipáticas. Considerando tais representações, desagradável por X e antipática por Y, a representação desse argumento é dada por essa implicação. Essas premissas implicam essa conclusão. Ou seja, dado A e que A implica X, ou seja, o gato cheira mal e que dado tal fato, então ele é desagradável, e dado C, que mata um passarinho, e se mata um passarinho então são antipáticos, C implica Y, daí concluímos que X e Y, ou seja, gatos são desagradáveis e antipáticos. Observe que, em relação a esse argumento, as premissas em 1 estão conectadas, essas duas. Da mesma forma, as premissas em 2, nesse conjunto, estão bem conectadas. Aqui, A e A implica X, C e C implica Y. Mas a questão é que 1 e 2 não estão conectadas. Além disso, apenas 1 não suporta a conclusão. E da mesma forma, apenas 2 não suporta a conclusão. Então, temos aqui, novamente, problema de premissas desconectadas. Veja ainda esse argumento. Os cães são leais e são nossos amigos. Todas as criaturas que são leais e nossas amigas são excelentes companhia. Logo, os cães são uma excelente companhia. Representação dada dessa forma. P e Q e P e Q implica R. R, que cão é uma excelente companhia. Observe que essa premissa é uma premissa dispensável. Por quê? O que estamos querendo convencer as pessoas é que a implicação P e Q implica R é uma implicação forte. Observe que temos aqui uma análise de argumentos e sempre estamos recorrendo à sua representação de uma maneira
digamos, numa notação mais formal, é muito importante seguir tais passos. Isso facilita. E por que facilita? Olha, porque, digamos, esquematiza a leitura do argumento. Veja bem, em vários aspectos, a interpretação de um argumento corresponde à interpretação de um texto. Dado que o argumento, em geral, vem na forma escrita. A maioria dos argumentos que a gente depara no dia a dia estão, digamos, na forma escrita. E mesmo que não estejam, a gente parece sempre transcrever aquilo que o outro fala, parece que como se estivesse num texto. Nesse caso, para analisar os argumentos, que podem ser grandes, o bom mesmo é ter alguma orientação, algumas regras, algumas dicas para analisar os argumentos, principalmente quando aparecem aqueles argumentos complexos e longos. E aí, então, eu diria o seguinte, qual que é a primeira dica? Olha, leia todo o texto e decida se trata de um argumento. É isso mesmo. Veja se tem aquela estrutura de certas premissas implicando uma conclusão. É desse jeitão? Alguma coisa implicando uma outra coisa? Bom, se não for, nada feito. Mas e se é um argumento? Bom, passo seguinte, identifica a conclusão. Às vezes a conclusão pode estar perdida lá no meio do texto. Então, dado que é um argumento e que a conclusão foi identificada, o próximo passo é representá-lo. Identifique as proposições e as nomeie por letras ou números. E depois de identificar tais proposições, analise cada uma delas. Veja o seguinte, afinal, uma dada proposição, ela é vaga ou ambígua? Se for vago, será que dá para, digamos, clarificá-la, deixá-la mais clara? Será que as palavras que estão envolvidas ali estão implicitamente definidas? Ou será que estão explicitamente definidas? Está tudo muito claro. Bom, e no caso, por exemplo, que a afirmação é muito vaga? Não tem jeito de melhorar isso. Olha, a melhor maneira de fazer é considerar isso um ruído. Desconsidera essa afirmação. Se for uma premissa, desconsidera essa premissa. Bom, mas e no caso de ser uma proposição daquele tipo, digamos, tendenciosa? Bom, reescreva de forma neutra. Tá certo? A argumentação é algo racional. Por isso tem um certo, digamos, componente de neutralidade. Outra coisa importante. Identifique as afirmações que conduzem diretamente à conclusão. Tais afirmações são importantes, porque na argumentação o que queremos é convencer. Convencer sobre o que está escrito na conclusão. E então, nesse caso, identifique quaisquer subargumentos que procuram suportar as afirmações que conduzem diretamente à conclusão. Essas premissas, as afirmações que conduzem diretamente à conclusão, elas são muito importantes. E vale a pena identificar os subargumentos que estão justificando tais premissas. Bom, vamos em frente, vamos com mais algumas dicas. Verifique se o autor responde às objeções, digamos, mais óbvias. Faça uma lista dessas objeções que lhe ocorre ao ler o texto. Veja se o autor responde a essas objeções. Está lendo o texto e você coloca algumas objeções sobre aquilo que está sendo expresso pelo autor. Será que o autor responde a essas objeções?
Bom, anota as afirmações não defendidas e avalia a sua plausibilidade. Avalie cada subargumento, né, na escala de válido, forte, fraco. Verifique se o argumento pertence a um dos tipos estudados, bons ou maus. Se não é válido nem forte, né, no final das contas, será que dá para reparar o argumento? Bom, se dá para reparar, repare. Avalie as premissas, que eventualmente devem ter de serem acrescentadas. Bom, observe que essas coisas todas não são triviais, né? Cada passo é, digamos, uma batalha, mas é assim mesmo. Você vai treinando a fazer essas coisas. Então, avalie todo o argumento para determinar se é válido, forte ou fraco. Tá certo? De novo, para avaliar todo o argumento, faça aquilo que você fez com os subargumentos. É sempre assim. Identifica a conclusão, vai lá nos subargumentos, vê se aquilo é bom, forte, é bom ou não, se é forte ou fraco. E no todo, faça a mesma coisa. Olha, é claro que tudo isso pode representar muito trabalho. Mas a questão é que nem sempre precisamos de todos esses passos, tá certo? Os argumentos, às vezes, algumas coisas estão bem claras nele. E além disso, olha, depois de certo treino, você irá diretamente às partes mais sensíveis e importantes. Tá certo? Tudo depende de treino. Treina. E aí, naturalmente, você vai ver a vida de uma maneira mais crítica, mais racional, mais argumentativa. Mas também não esqueça, a vida não se resume a um embate de argumentos. Existem os sentimentos.